Oi, hoje é segunda-feira, esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira. Eu acabei de chegar do trabalho, né? Eu sou diarista, mas também sou cuidadora, dei um plantão de 24 horas como você, cheguei em casa cansada, né? E eu queria discutir hoje um vídeo de Bárbara Carini, que é uma intelectual aqui da Bahia, é doutora, escritora, enfim, ela se debruçou mesmo em pesquisa sobre os grandes reis e rainhas africanas e a história do povo africano e nossas ancestralidade de forma positiva. O que tinha? Ela não entendia, ela não aceitava, e aí ela foi estudar para trazer bonitas histórias para vocês, e a gente vai passar um pouco desse vídeo aí para você ver. Uma mãe aqui me solicitou sugestões de como trabalhar a temática do racismo com a sua filha, uma criança negra de 7 anos. A sugestão que eu dou para essa mãe é a mesma sugestão que eu dou para você. Comece conversando com a sua filha sobre a origem da humanidade. Diga a ela que a humanidade surgiu em África, que o fóssil humano mais antigo encontrado no mundo é datado de 350 mil anos e foi encontrado no leste do continente africano, na atual Marrocos. Diga a ela também que os primeiros impérios, os primeiros reinos surgiram no continente africano. O Império de Kemet, Kush, Ashanti, Gana, Numídia, Mali, a terra de Punt, Daomé, Meroé, inúmeros impérios. Diga a ela, inclusive, que o Império de Kush foi um dos mais grandiosos impérios do mundo e que nunca passou por nenhum processo de colonização. É a atual Etiópia. Diga a ela que o Império Africano, que na verdade é o continente africano, os impérios africanos tiveram muitos reis e rainhas. A exemplo do rei Mansa Musa, que foi o homem mais rico da história da humanidade. Diga para ela que a ciência, que a matemática, que a filosofia surgiu na África. Diga a ela que a matemática surgiu na África, que o artefato mais antigo do mundo, que é o osso de Lebombo, que é uma antiga calculadora, foi encontrado na África, na antiga Suazilândia, atual República Democrática do Congo. Diga a ela que a medicina é uma invenção africana desenvolvida aí pelo ancestral Imhotep. Diga a ela que a química é uma invenção ancestral africana e que, inclusive, os nossos ancestrais conseguiam conservar a matéria orgânica por meio dos processos de mumificação, por meio de uma prática presente no livro de Ani, é um papiro antigo, que hoje a nossa ciência ainda não consegue reproduzir uma conservação de matéria orgânica por 5 mil anos, como nossos ancestrais faziam. Diga a ela que a filosofia surgiu na África e que a gente pode estudar isso a partir dos escritos de Ptah-hotep. Diga a ela da grandiosidade do nosso povo, ética, estética, poética, política, filosófica. E diga a ela o seguinte, que muitas pessoas sentem muita inveja por a gente ter um passado tão grandioso, uma ancestralidade tão poderosa e tentam nos diminuir. A isso nós damos o nome de racismo. E pasmem, eu mandei para algumas mulheres baiana, negra, doméstica, porque o lugar de fala que é esse canal. A ideia é essa, né? Para esse público que a gente está. Pode ser que venha outro tipo de público, mas é um tipo de público simples e que não tem tempo de estudar e que não tem tempo de parar para ver e que às vezes a gente tem que dar um pouquinho da coisa mastigada, tá certo? Então, uma pessoa me respondeu, né? Quando eu mandei o vídeo, eu disse, autoestima negra, por que não? Sua criança, você tem uma criança aí, essa geração de 0 a 10 anos que está chegando, uma geração que vai ter um orgulho de ser negra, e com as mudanças que está chegando, que minha avó, minha mãe, que eu não tive essa oportunidade, é interessante. Aí a pessoa me ligou e disse para mim o seguinte: minha filha é descendente de Adão e Eva. Isso não vai ser dito para minha filha, não. E eu me pergunto assim, né? Por quê? Por que não? A religião te impede de colocar a autoestima do seu filho, da sua filha negra, para frente? E eu queria sentar um pouco para a gente mastigar um pouquinho essa história de religião.
Muitas vezes a religião, nem toda religião, mas algumas religião, ela diminui a nossa autoestima, tá certo? Ela deixa a gente com a autoestima lá embaixo. Eu estava vendo um pedaço de um trecho de Djamila Ribeiro, que ela diz assim: mas eu sou filha de Exu, e Exu, isso a gente está falando de uma religião de matriz africana que ela segue, Exu, eu acredito na troca, entendeu? Então, ela é um intelectual que trabalha para a autoestima negra, ela trabalha para o progresso da mulher negra, certo? E ela acredita que a gente estudou, a gente aprendeu um pouco, mas a gente tem que trocar ideia, a gente precisa, ela está em pauta o tempo todo discutindo racismo, uma coisa que me interessa e que deveria interessar todas as mulheres negras baianas, as mães, os pais de crianças negras, o genocídio enorme que teve da nossa ancestralidade, e, enfim. Mas aí o que acontece? A religião, ela vem e fala, mas as coisas de matriz africana demoniza as religiões de matriz africana, tá certo? Eu não estou dizendo aqui que você tem que seguir a religião de matriz africana. Eu mesmo não sigo, sendo negra, eu fui criada no cristianismo e é uma outra coisa, mas não é porque eu fui criada no cristianismo que eu tenho que botar uma venda nos meus olhos e dizer que não. Aí eu sigo um cristianismo que eu vou falar aqui de uma outra, né? De uma outra não, da mesma, Bárbara Carini, que foi quem botou esse vídeo aí. Ela falava que quando ela queria ser doutora e etc., e ela frequentava a igreja, e na igreja disseram a ela o seguinte: faculdade não é para você. Doutorado, sei lá, o mestrado, tudo que ela conseguiu depois não é para você. E que bom que ela não ouviu isso e seguiu. Porque às vezes o que mais bota a gente para baixo é família, religiões cristãs, seja ela católica ou evangélica, a família e os mais próximos de você que deveria. A gente entende que são pessoas que estão com uma autoestima degradada lá embaixo. A gente entende isso. E que como não foi para elas chegar a lugar nenhum, elas sempre lavaram privado a vida inteira, ou trabalharam como trabalhadora rural, ou nunca teve uma perspectiva de vida melhor, e aí elas acham que os filhos não podem ter. Elas acham que os filhos não vão chegar e não levantam essa autoestima do filho, tá certo? Então, assim, vamos ver isso de uma forma diferente, vamos deixar as religiões separadas, vamos lutar por um bem comum, que é para a autoestima do negro, os projetos de política pública que tem chegado aí. Então vamos dizer para o nosso filho: você é capaz, você pode, você é uma negra linda, você é um negro lindo, não deixe ninguém diminuir sua autoestima e tá tudo certo, porque você é uma princesa, você é um príncipe, você é descendente de reis e rainhas africanos, porque existia, apagaram a nossa história. Então vamos recuperar essa autoestima nossa.